Eu ouço seu sussurro, filho, não pare, filho, não... Bom dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem? Conte-me tudo, querido. Não me esconda nada, me deixe por dentro do assunto. Estamos começando mais um devocional, mais uma manhã incrível da parte dos céus para com vocês. Eu creio naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, eu creio nos milagres, eu creio nas promessas, eu creio nos apontamentos proféticos. E quero te encorajar a também fazer isso. Quero te encorajar a permanecer firme no que Deus te chamou, firme na palavra que Deus te confiou, firme no que Deus tem entregue a você para essa estação. Se você está aqui pela primeira vez, foi o Senhor que te enviou para cá. Seja mais que bem-vindo. Uma satisfação imensa ter você conosco. Esse devocional tem um propósito muito bem definido e muito claro. Te aproximar do Senhor todos os dias, um passo mais perto. Por isso, se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja alertado no momento que estivermos ao vivo. É maravilhoso desfrutarmos de tudo aquilo que nós estamos experimentando. É maravilhoso desfrutarmos de tudo aquilo que nós estamos testemunhando da parte do Senhor sobre nossas vidas. E eu quero te abençoar nessa manhã, eu quero te entregar uma palavra dos céus e creio que o Senhor te abençoará nessa manhã. Em nome de Jesus. Quero agradecer de forma especial a todos aqueles que são membros desse canal. Muito obrigado. Deus tem nos abençoado através da vida de vocês. Eu oro para que haja uma multiplicação, uma abundância sobre a vida de vocês. Muito obrigado. Vocês são resposta de oração. Que Deus possa multiplicar a 100 por 1 cada semente que vocês têm depositado nesse ministério. Tá bom? Queridos, se você ainda não adquiriu o seu livro no pré-lançamento, adquira o quanto antes. Nós estamos a todo vapor e daqui a pouco você não conseguirá mais adquirir no pré-lançamento. Depois de lançado, os valores serão diferentes e você não mais conseguirá nenhum tipo de característica especial se você adquirir depois. Agora tem várias coisas que você pode adquirir, não é? Inclusive, nós temos um encontro com algumas pessoas que são patrocinadores, assim, excelentes. São pessoas enviadas pelo Senhor para nos ajudar nessa estação. E eu quero muito te declarar algo profético sobre você, enviar o teu livro com uma declaração profética. Quero muito te enviar isso, para que esse livro seja um apontamento do que Deus fará na sua vida. Então, se você ainda não adquiriu o seu livro, adquira nesse pré-lançamento. Você ainda nos ajuda a alcançar mais pessoas, porque todos os recursos estarão sendo direcionados exclusivamente para a primeira tiragem do nosso livro, tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo. Clica no link e clica lá em apoie-se. Apoiar esse projeto. Apoiar esse projeto. Clica no link e depois clica em apoiar esse projeto e adquire o teu livro. Tá bom? Assim que o livro for impresso, ele vai ser enviado para a tua casa. Tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, eu quero compartilhar com você uma palavra. Perdido na tempestade. Quero compartilhar com você essa palavra. Deus falará com você. Amém? Então, como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção. Volta o teu pensamento àquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor é bom. As tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. O Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido tão gracioso. E mais um encontro, mais uma palavra, mais um apontamento dos céus, nós estamos aqui com o coração aberto para receber. Por isso, Pai, nos livra de todo laço do passarinheiro, da peste perniciosa, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, crescendo na palavra do Senhor, crescendo nos teus apontamentos. E eu oro, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida deles, guarda-os, transforma-os. Pai, restaura aquilo que um dia foi quebrado, restabelece aquilo que um dia foi perdido e renova as forças, em nome de Jesus. Amém e amém. Perdido na tempestade. Eu quero compartilhar com você sobre esse tema. E o texto que quero ler com você está em Mateus no capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus 14, 22, a palavra diz o seguinte. Vou tomar só um pouquinho de água porque eu vou te contar um negócio aqui, tá quente e seco. E a garganta fica ardendo muito rápido. Mateus 14, versos 22 em diante, diz o seguinte.
Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Queridos, interessante como esse capítulo descreve, nesses versículos específicos, sobre uma experiência extraordinária. Jesus, depois de ter feito aquilo que precisava fazer, permitiu com que os seus discípulos fossem colocados no momento de tempestade. E às vezes existem algumas tempestades que precisam revelar o solo que nós estamos construindo. Você só percebe que o solo que você está construindo não é um solo propício quando passa uma tempestade e coloca-o à prova. Nesse momento, você percebe que o solo que você estava construindo não era um solo propício para suportar o tamanho da construção. E nesse momento, nós reclamamos porque Deus permite com que certas tempestades nos assolem, quando na verdade a tempestade está se tornando o nosso maior professor, porque está nos ensinando onde nós não devemos construir. E eu sei que às vezes nós nos encontramos perdidos no meio das tempestades, principalmente na estação atual, nos dias de hoje. São momentos incertos, que trazem medo, ansiedade, dúvidas, anseios que muitas vezes não conseguem ser solucionados porque a gente não sabe como as coisas vão acontecer. A gente só sabe que de alguma forma elas precisam acontecer. Mas Deus não te chamou, querido, para ser um espectador passivo, mas para ser um filho ativo. E pela fé, as realidades serão mudadas. Primeiro ponto que quero trazer como reflexão para essa estação que nós estamos vivendo através desse devocional, anote isso. Afundar pode acontecer de repente. De repente nós podemos afundar. Pedro estava andando sobre as águas, vivendo um milagre, e de repente começou a afundar. Muitas vezes também acontece conosco. Estamos em um culto cheio de fé e poucos dias depois nos sentimos sobrecarregados, ansiosos, afogados em tantas angústias, pensamentos. A queda pode ser rápida, mas a mão de Jesus é mais do que imediata e suficiente para nos resgatar. Eu tenho ensinado isso a vocês e permaneço ensinando. As circunstâncias podem te encontrar de surpresa, mas não despreparado. As coisas que acontecem podem te pegar de surpresa, mas jamais devem te pegar despreparado. Porque a palavra está constantemente te ensinando que você deve estar constantemente orando, sem cessar. Você está no campo de batalha. O inimigo anda ao teu derredor como um leão, rugindo, tentando te paralisar, tentando te destruir, te distrair. E queridos, nesse momento a gente começa a perceber que algumas coisas são permissivas por Deus, são permitidas pelo Senhor para que nós possamos crescer. Veja, às vezes é melhor que Jesus permita com que nós afundemos perto do que morramos afogados longe. Quando nós nos afogamos, nós revelamos o nosso foco. Nós vamos ver mais à frente. E às vezes o que quero preparar você nesse momento é: esteja sempre vigilante,
Porque você nunca sabe o que pode acontecer de repente na sua vida, tanto para bom como para ruim. De repente, a graça de Deus pode vir sobre você e a sua sorte ser mudada. De repente, a porta que você tanto esperava pode se abrir. De repente, o pedido que você tanto esperava do Senhor acontece. De repente, o inimigo se levanta contra você, porque o mesmo dedo que te aponta para fazer uma grande obra te torna um grande alvo. De repente, o inimigo se levanta com uma armadilha para tentar te paralisar. De repente, as coisas acontecem. Então esteja constantemente preparado, porque a nossa vida, ela é definida pelas nossas escolhas presentes. Só que, irmão, o futuro, ele nada mais é do que o presente de amanhã. E o passado nada mais foi do que o presente de ontem. É ou não é? Então nós precisamos trabalhar com aquilo que é presente, com aquilo que nós conseguimos fazer hoje, entendendo que a qualquer momento as coisas podem mudar. Mas quando estamos no Senhor, nós não iremos ser abalados. Porque quando somos fracos, somos fortes. Quando estamos perdidos, fomos encontrados. Quando estávamos abatidos, o Senhor nos reviveu, nos deu uma nova oportunidade, uma nova chance. O Senhor lutou as batalhas que nós não éramos capazes de lutar sozinhos. O Senhor nos deu uma nova chance, um novo começo. Tem alguém grato aqui por isso, querido? Tem alguém grato por isso? Tem alguém grato pelo Senhor estar conosco? Não é sobre acontecer ou não coisas de repente, mas é sobre o que vier, nos encontrar em Deus e não em nossas próprias opiniões. Eita Deus do céu, pega ele. Pega eles, Senhor, pega eles. Pega eles. Pode acontecer rápido, mas Jesus mais rápido ainda. Pode acontecer rápido, mas Jesus é mais rápido ainda. Ponto 2. O medo nasce do foco errado. O vento soprava o tempo todo, mas Pedro só afundou quando decidiu focar no vento e não em Cristo. O mesmo acontece em nossos pensamentos. Se focarmos no que está contra nós, no que está dando errado, nós vamos deixar de contemplar aquilo que Deus está fazendo de bom na estação em que estamos vivendo. A fé diminui. Se focarmos em quem está vindo ao nosso encontro, certamente a nossa força será vivificada. Jesus, nós estamos indo em direção a Ele, nós estamos em direção a Ele, clamando a Ele, correndo para Ele. Nosso foco tem que estar nele. A todo momento existirão, querido, tempestades. A todo momento existirão tempestades, mas essas tempestades não podem tirar o meu foco de Cristo. Porque se o meu foco não está mais em Cristo, estará em qualquer outra coisa. E tem gente, irmão, que prefere acreditar no medo, nas suas próprias dúvidas, do que numa promessa de Deus. Então o que quero que você entenda nesse segundo ponto é: o medo nasce do foco errado. Pedro estava em direção a Jesus. A direção estava certa. O que mudou foi o foco. Tem pessoas que estão na direção certa, mas porque estão no foco errado, estão perdendo muitas coisas. Estão deixando de desfrutar de muitos milagres diários porque estão se perdendo num foco errado. Você pode estar na direção de Cristo, mas olhando para a tempestade e afundando em meio ao caminho que o Senhor te guiou. Querido, não é apenas sobre dar os passos na direção certa, mas permanecer olhando para o alvo. Um arqueiro só consegue acertar o alvo com precisão quando ele tem um foco absoluto para onde a flecha tem que chegar. Então nós precisamos ter esse foco, correndo como quem vai vencer uma carreira, com foco absoluto, como aqueles atletas olímpicos que estão tão focados naquilo que estão fazendo que todo o resto não significa absolutamente nada enquanto eles estão realizando aquela prova. Nós precisamos começar a ignorar certas coisas, ignorar certas palavras negativas, ignorar certos pensamentos deturpados, ignorar certas companhias que não nos motivam nem nos influenciam a coisas boas em Deus, mas sim a coisas individuais em nós mesmos. Aprende isso. Vamos lá, aprende isso. Medo nasce do foco errado. Parou de olhar para Cristo. Parou de confiar nas promessas. A minha filha teve um dia que nós estávamos no supermercado e ela, muito teimosa, rapaz, fica aqui, não se afasta de mim, eu tenho medo
danada, rapaz, de criança se perdendo em supermercado. Porque eu não confio, irmão, eu não confio. Fica perto de mim, pega em mim. Posso estar mexendo uma coisa ou outra, mas eu quero sentir você aqui. Pega, fica perto. É danado da turma ela carregar as crianças no supermercado. E aí, e ela, não, papai, não sei o que, não sei o que. Falei, beleza. É assim? Tá bom. Deixei ela caminhar, observei. Parei de fazer as compras, fiquei só observando ela. Fingindo assim que tava comprando alguma coisa e ela caminhou. Quando ela dobrou assim o corredor do supermercado, eu fui pro outro e fiquei observando o comportamento dela, assim, pela frestinha das prateleiras, sabe? Observando ela assim. E ela olhou, cadê o pai? Cadê o pai? E você viu que o semblante dela mudou. E ela, cadê o pai? Papai! Papai! E ela ficou gritando papai, eu observando. Eu falei, não, deixa ela colapsar um pouco, deixa ela ter um pouco de medo. Tem horas que é bom, rapaz, passar por essas coisas pra gente começar a dar valor. Porque a nossa imaturidade nos faz deixar de valorizar coisas que nós deveríamos honrar. E eu olhando pra ela, eu tava olhando, irmão, tava olhando, parei de comprar, tava olhando pra ela. E ela, papai, papai, papai. Quando eu vi que ela tava desesperando, eu falei, eu saí do corredor que eu tava ali olhando, eu olhei pra ela, quando ela me viu, o semblante mudou, aquele descanso, aquela coisa, ela veio correndo, papai. Eu disse, filha, quantas vezes papai não disse pra você não se afastar de mim? Eu disse, tu não se afasta de mim, menina. Tu não se afasta. Às vezes a gente tá muito confiante quando está com Deus. Mas quando a gente para e percebe que Deus não está conosco, aí, irmão, o desespero bate na hora. Nesse dia ela experimentou e nunca mais fez essa birra. Irmão, quando a gente perde o foco de Cristo, a gente perde toda a nossa segurança. A gente perde toda a nossa fortaleza, porque Ele é quem nos protege. Fé e medo nascem do mesmo lugar do que você escolhe focar. Anota, anota, anota. Fé e medo nascem do mesmo lugar. 2 pontos. Do que você escolhe focar. Se você foca em Cristo, a sua fé nascerá dele. Se você foca nas tempestades, o seu medo também nascerá delas. Ponto 3, vamos! Nem todo aquele que afunda caiu. Às vezes, falta apenas alinhamento. Nem sempre que nós afundamos, nós caímos. Talvez o que nos falta é alinhamento. Há um jogo de palavras poderoso quando nós falamos sobre afundar e sincronizar. Por quê, pastor? Porque às vezes parece que Deus permite com que certas coisas aconteçam na nossa vida para que nós venhamos a experimentar e entender que aquilo que nós tínhamos era muito mais precioso do que aquilo que a gente achava. Pedro começou a afundar, mas ao clamar, Senhor, salva-me, ele entrou em sincronização novamente. Ele olhou para Cristo. Ele percebeu que afundou e olhou para Cristo. Agora ele só estava esperando que Cristo pudesse salvá-lo. Veja, às vezes o afundar nos permite olhar novamente para o lugar que nós nunca deveríamos ter desviado o olhar. Quantos problemas revelaram que a sua busca em Deus estava negligenciada? Quantos problemas na tua vida surgiram para te mostrar que você não estava mais orando como deveria? Quantos problemas surgiram dentro da tua casa que tu não estava mais colocando Deus em primeiro lugar? Quantos problemas já não revelaram que você já não estava mais forte como deveria estar? Tem alguns problemas que ligam o botão de sincronizar. Eu tenho um fone, até separei aqui ele. Eu tenho um fone que ele é wireless, não é? Que eu gosto muito dele por causa do som. E às vezes quando eu quero desconectar de tudo, eu coloco ele. E esse fone, ele é conectado por um aparelhinho assim. Ele é USB, você conecta USB, não é? No aparelho, seja no desktop ou no notebook, você conecta. E esse é o receptor do fone. É engraçado porque quando eu estava montando essa mensagem, eu olhei pro lado e vi esse receptor. E ele tem um botão chamado Connect. Quando o fone às vezes não conecta, eu aperto esse botãozinho assim, ó, e ele já busca e já conecta com o fone na mesma hora. É impressionante.
Às vezes que não conectou de primeira, eu cliquei no botãozinho e ele, puf, conectou. E eu olhando pra esse negócio, eu digo, rapaz, é engraçado porque às vezes nós precisamos que o Senhor aperte um botãozinho em nós para que a gente possa sincronizar de novo com a palavra, com a busca, com o clamor, para que a gente volte a orar de novo, para que a gente volte a jejuar de novo. E às vezes esse botãozinho aqui não se chama connect, não, se chama problema. Meu Deus do céu. Às vezes Deus permite com que você passe por um problema para que você lembre de coisas que você nunca deveria esquecer, para que você volte a práticas que você jamais deveria ter largado, para que você volte para o lugar que você jamais deveria ter saído, para te conectar de novo, para te fazer estar num lugar que você não deve de maneira nenhuma sair. O que parece ser afundar, Deus pode transformar em sincronizar. Eita, Deus do céu. Problema. Tô voltando pra Deus, tô orando de novo, tô jejuando de novo, tô clamando de novo. Mas não seja movido a isso não, pelo amor de Deus. Pare de esperar que Deus permita com que certas coisas aconteçam na tua vida, ou mesmo que as coisas que aconteçam sejam resultado das tuas péssimas escolhas. Não espere que isso possa acontecer para que você volte a orar, para que você volte a jejuar, para que você volte a permanecer no caminho do Senhor. Não espere essas coisas, irmão. Pelo amor de Deus. Amém? Vamos lá. Meu Deus, meu tempo tá acabando, olha lá. Vixe. 4º ponto. Solte o pensamento ou você vai se afogar. Solte o pensamento ou você vai se afogar. Isaías 55 nos lembra, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Muitas vezes afundamos porque insistimos em segurar ideias, padrões, culturas, ofensas, traumas, expectativas quebradas. Deus já nos pediu para largar. Segurar pode te fazer afundar. Soltar abre espaço para que você possa ser trago pelo Senhor à superfície novamente. E às vezes, irmão, Deus está tentando nos entregar algo novo, mas as nossas mãos estão ocupadas com o velho. As nossas mãos estão ocupadas com os nossos traumas. O nosso coração, ao invés de ser transformado pelo algo novo que Deus tem para nós, está manchado pelo algo velho que fizeram contra nós. Às vezes a nossa mente não está conseguindo processar o que Deus tem para a nossa vida, porque nós estamos tão ansiosos com o que nós não somos capazes de controlar, que deixamos de nos aprofundar no que Deus quer nos revelar. Misericórdia, Deus. Pega ele, Senhor. Pega tudinho, não deixa um escapar. Não deixa um escapar, Deus, não deixa um escapar. Você está entendendo isso, querido? Pelo amor de Deus. O velho está sempre querendo ficar nas nossas mãos. Mas Deus está dizendo, larga, tu vai afundar. Larga isso, tu vai se afogar. Larga nos teus próprios entendimentos. Larga de caminhar na tua própria força. Larga de se mover pela opinião alheia. Larga de se mover pela tua justiça própria. Larga, irmão, pelo amor de Deus. Larga isso. Senão tu não conseguirá se apoiar nas mãos de Jesus, que vão te fazer submergir, irmão. Tá entendendo? Larga. Larga. Solte o que te afunda para receber aquilo que te levanta. Solte aquilo que está te afundando para que você possa receber aquilo que vai te levantar, irmão. Para de dar espaço, para de dar lugar a essas coisas, pensamentos, padrões, atitudes. Para de se agarrar a coisas que você acha que são verdades absolutas. Só existe uma verdade absoluta: Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a verdade absoluta. Não existe outra. Só o Senhor é Deus. Essa é uma verdade absoluta. O Senhor é bom. Essa é uma verdade absoluta. Nós precisamos começar a desapegar dessas mentiras com cara de verdade, porque existem argumentos muito bem formulados. Nós temos que começar a abraçar aquilo que realmente é verdadeiro e não apenas aquilo que parece. 5º e último ponto. Você não está sozinho no barco. Você não está sozinho no barco.
Jesus orava no monte enquanto os discípulos lutavam no mar. Ou seja, mesmo quando parecia ausente, ele estava intercedendo. Assim também é hoje. Enquanto você sente o vento, Jesus está olhando você. Existem pessoas orando por você. Eu oro por você. Todos os dias, quando nós acordamos, nós oramos por vocês. Essa palavra devocional aqui precisa encontrar lugar primeiramente no teu coração, para que a tua vida seja um lugar de derramar. O lugar de habitação de Deus é no seu coração, para quebrar altares, quebrar deuses. E então, querido, você vai perceber que o Senhor trabalha nos lugares que nós permitimos com que Ele entre. E eu sei, irmão, que tem pessoas aqui que são frutos da oração. Tem alguém, escreve no chat: eu sou fruto da oração de alguém. Se tem alguém aqui no nosso meio nos assistindo, escreve aí: eu sou fruto da minha mãe que orou por mim. Eu sou fruto da minha tia que orou por mim. Eu sou fruto da minha professora que orou por mim. Eu sou fruto do meu irmão que orou por mim. Eu sou fruto do meu líder espiritual que orou por mim. Tem alguém aqui assim? Eu sou fruto de oração, da oração de alguém? Porque eu quero encorajar aqueles que estão orando por alguém para não desistir. Para que eles leiam essa mensagem que você diz: eu sou fruto da oração de alguém. E eles possam perceber quantas pessoas não foram salvas pela oração de outros, pelo clamor de outros. Eu não vou desistir por quem eu estou clamando. Eita Deus. Pelo amor de Deus, vamos fazer esse movimento. Vamos encorajar aqueles que estão orando. Vamos encorajar as esposas que estão orando pelos maridos. Vamos encorajar as mães que estão orando pelos filhos. Vamos encorajar os pastores que estão orando por suas ovelhas. Vamos encorajar os líderes que estão orando pelos seus discípulos. Vamos encorajar essas pessoas. Vamos encorajar os familiares que estão orando pelos seus familiares. Vamos encorajar essas pessoas a não desistirem, porque existem aqueles que estão aqui resgatados pelo clamor e pela oração de alguém. Você não está sozinho no barco não, irmão. Tem gente orando por você. Tem gente clamando por você. Tem gente intercedendo por você. Aleluia, irmão. Você não está sozinho. Existe um Salvador que ora e se move por você. Jesus orou pelos seus discípulos. Existem pessoas que oram por você. Se você não soltar o que te afunda, vai perder o que Deus quer entregar. Quero que você medite nessa mensagem nessa manhã. Quero que você medite nessa mensagem, porque às vezes a gente não percebe como as coisas estão acontecendo. A gente afunda no meio do caminho. Afunda. Mas Deus não te chamou, irmão, para afundar. Deus te chamou para caminhar por sobre as águas, para caminhar por sobre as adversidades, para se levantar contra os gigantes que tentam te assolar. Chegou a hora, irmão, de você viver o algo novo que Deus tem para sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos, deixa eu te abençoar. Espírito Santo de Deus, abençoa, Pai, a vida de cada um dos que estão aqui, Pai. Abençoa a vida deles, guarda-os, transforma-os, renova-os. Pai, enche eles com o teu Espírito Santo. Faz o cálice deles transbordar. Senhor, abençoa a vida de cada um. Não permita com que eles se percam no meio do caminho. Não permita com que eles falhem. Não permita, Pai. Não permita com que eles falem porque perdeu o foco, Pai. Encoraja eles, Senhor. Nós abençoamos e decretamos diante do céu e diante da terra: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Obrigado por mais um devocional, mais um encontro. Obrigado por mais um momento de crescimento. Obrigado, Pai. Obrigado. Restaura a sorte. Restaura aquilo que está quebrado. Fortalece aquele que está cansado. Renova as forças daquele que está desesperançoso. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro bênçãos e milagres sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Não se esqueça de duas coisas muito importantes. 3. Primeira delas, viva as revelações que você está recebendo do Senhor. Você não está aqui para colecionar informações. Você está aqui para desfrutar de experiências através das revelações que você tem. Você não está aqui para aumentar a tua informação de Deus. Você está aqui para aumentar a tua experiência com Ele. Amém? Segundo ponto. Compre o seu livro. Adquira o seu exemplar.
Adquire, irmão. Você está nos ajudando a alcançar milhares de pessoas. E ainda está adquirindo um livro que foi, particularmente falando, muito bem escrito. Porque eu dediquei alguns anos da minha vida para isso. Nasceu desse devocional que você assiste todos os dias. E eu fico pensando, querido, não está num valor impossível de ser comprado. Às vezes é o valor de um lanche que você vai no McDonald's e come. Você deixa de comer esse McDonald's para ter um livro que não vai se acabar depois de você mastigar. Adquire, irmão, nos ajuda. Você está sendo tão abençoado por esse devocional. Nós estamos agora numa causa para abençoar outras pessoas. Nós vamos imprimir a primeira tiragem de livros. E você adquirindo o seu já nos ajuda demais a concluir esse projeto. E fazer parte de tudo que Deus está fazendo aqui. Tá bom? O link está na descrição do vídeo. O link está fixado no comentário aqui embaixo. Clica no link e depois clica no botão apoiar esse projeto. Tá bom? E outra coisa, hoje, meio-dia, nós temos um encontro. Hoje, amanhã e quinta. Hoje, amanhã e quinta, nós temos 3 encontros sobre procrastinação. Quero que você receba essa palavra. Você vai estar almoçando, ouvindo minha voz no pé da tua orelha. Mas você vai crescer. Irmão, eu não vou descansar enquanto você não crescer. Tá bom? Espero que você adquira o seu livro. Hoje, meio-dia, nos encontramos. Vai ser no Instagram. Depois eu posto aqui eu posto essa live aqui no YouTube, tá bom? Deus abençoe você. Beijo no coração. Não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço.